Olá, tudo bem? Você que está assistindo, vamos lá então para a nossa aula de Química. Eu sou a professora Lola Azevedo e eu vou estar com vocês durante toda essa jornada desse ano. Primeiramente, quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos ao Nubo, né? Um cursinho extremamente cuidadoso, zeloso. Creio que todos se sairão muito bem. E eu estou aqui como professora de Química para estar junto com vocês durante toda essa jornada e eu creio num excelente resultado juntos que nós vamos conquistar. Então, sejam bem-vindos. Bom, uma breve apresentação. Eu sou a Lola, sou bióloga, mestre em biologia vegetal, trabalho com consultoria ambiental na área de botânica e educação ambiental e sou apaixonada por ensinar. Serei a professora de Química 1 e ali eu deixei o meu e-mail, então, para dúvidas, questionamentos, um contato, que é profilolaazevedo@gmail.com. Bom, nós estamos na semana do nivelamento e nós vamos falar um pouquinho de assuntos que serão importantes para tratarmos de outros assuntos. Então, vamos lá. Bom, o átomo, né? Creio que todo mundo já conhece. Esse é o modelo de Rutherford Bohr. E aqui, então, nós temos toda a estrutura dele, claro que uma figura, uma ilustração. E o Rutherford, então, ele traz o quê? Que a eletrosfera e o núcleo. Então, aqui nós temos a eletrosfera e o núcleo. Na eletrosfera, nós temos os elétrons e no núcleo nós temos prótons e nêutrons. E Bohr, então, ele traz para a gente a questão das cargas. Então, nêutrons são sem cargas, prótons positivos e elétrons negativos. E aqui, então, quando a gente fala sobre massa atômica, a massa de todo o átomo, contando, então, o peso de prótons, nêutrons e elétrons. Mas elétrons, eles têm um peso muito pequeno que chega a ser ínfimo. Então, nós usamos, então, a massa atômica, até deixei uma dica ali, massa é a letra A. E, então, é o peso de nêutrons mais prótons. E o número atômico, que é a letra Z, que são os prótons. Então, quando a gente precisa descobrir o número de prótons ou o número de nêutrons, a gente pode usar essa formulazinha, onde nós temos o número atômico, que é a soma de nêutrons e prótons, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aqui falando um pouquinho sobre eletrosfera, né? Tá parecendo comum até. Vamos lá. Na eletrosfera, nós temos então onde ficam os elétrons que ficam em órbita, na órbita do núcleo ali, na eletrosfera. E a eletrosfera ela é composta por 7 camadas ou níveis de energia, né? Então a gente pode ver ali as letrinhas K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas, elas colocam dentro delas, elas têm o suporte de uma quantidade máxima de elétrons permitidos. Então, cada camada tem um número máximo. Por exemplo, a camada K suporta 2 elétrons. E olhando, então, em direção da primeira camada até a última camada, nós temos, então, a distribuição de energia, a força, quanto mais atraído eles são. Então, as camadas mais próximas do núcleo, elas são mais estáveis, considerando as mais longe. Então, são mais fáceis a retirada de elétrons. Elementos químicos. Olha esse cacho de uva. Todo cacho de uva nós vamos considerar como um elemento químico, que é composto por uvas, e cada uva é um átomo. Então, o elemento químico, ele é o conjunto, a união de átomos com o mesmo número atômico. E então, com vários elementos químicos, nós temos a tabela periódica. Não vou me ater tanto a ela, porque nós vamos ter aulas só sobre ela. Tá. Então, nós temos os elementos químicos. E o átomo, quando ele é considerado neutro, é porque ele tem o mesmo número de prótons ao número de elétrons. Então, o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, esse átomo, ele está neutro, ele está ali estável, então ele não tem carga, é sem carga. Então, se você contar ali, a gente tem 1, 2, 3, 4 prótons, 1, 2, 3, 4 elétrons, sem carga, porque ele está neutro.
Mas e quando é diferente o número de prótons para o número de elétrons? Quando o número de elétrons é diferente do número de prótons, nós temos os chamados íons. Então, nós temos os cátions e os ânions. Aqui, os cátions, eles possuem carga positiva. Isso quer dizer que eles têm menos elétrons. Se nós pensarmos, os elétrons, eles são negativos. Então, quanto menos elétrons, eles são menos negativos. Então, aqui, nós temos o exemplo que nós temos 4 prótons e 3 elétrons. Então, se nós temos 4 prótons para apenas 3 elétrons, nós temos um próton a mais. E esse próton, né, esse íon, esse cátion, ele vai ser representado nesse maisinho acima do símbolo. E o ânion, ele é, então, a carga negativa, quando nós temos menos prótons e mais elétrons. Essa carga também é representada acima do símbolo. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui, em cinza, azul, o elemento sódio, Na. O Na, nós temos ali, então, o número atômico dele 11, o número de massa 23, o número de prótons 11, ó, olha só como o Z e o P têm o mesmo número, porque o Z lembra o quê? Número de prótons. E o número de elétrons, que são 11. Ele tá com o mesmo número de prótons. No entanto, quando a gente olha para a eletrosfera, nós temos a questão das camadas. Então, olha só no nosso exemplo. Ele tinha 11 elétrons e ele ficou com 10 elétrons. Então, ele perdeu um elétron. Então, quando a gente olha para a representação aqui gráfica, nós temos uma camada com 2, uma camada com 8 e uma camada com 1 elétron. Então, esse 1 elétron, ele é perdido, né? Ele é lançado, porque ele tende a estar neutro. E se a última camada é 8, então ele vai deixar esse 1 elétron para outro elemento, que nós vamos ver mais para frente. Então, a representação dele fica Na mais. Outro exemplo aqui, esse é um exemplo de cátion. Vamos para o exemplo de ânion. Nós temos aqui o elemento com 9 elétrons, e de repente ele fica com 10 elétrons. Por quê? Olha a representação gráfica. Ele tinha 2 elétrons na primeira e tinha apenas 7 elétrons na segunda camada. E a segunda camada, ela comporta até 8 elétrons. Então, ele ganhou um elétron para que ele ficasse estável. Então, nós temos um cátion que perdeu um elétron e um ânion que recebeu um elétron. O cátion é menos negativo e o ânion é mais negativo. Nós podemos observar assim. Outro exemplo. Nós temos aí o elemento K, né? Ca. E nós temos o número de elétrons menos 20. E aí, então, ele passa a ser menos 18, ou seja, 18 elétrons. O que aconteceu? Ele se tornou um cátion, porque agora ele tem dois elétrons faltando. Então, ele tem ali 2 mais. Então, ele se tornou um cátion. Ele era neutro e se tornou um íon. Então, se nós temos o átomo com núcleo, eletrosfera, né, com 7 camadas, onde nós temos os íons quando os átomos possuem número diferente de prótons e elétrons. E então nós temos os elementos na tabela periódica, mas como que fica esse universo? Porque se uns têm mais, outros não, outros são neutros, como que esses elementos, esses átomos, eles ficam no universo, na natureza?
As camadas de valência dos elementos da tabela periódica nem sempre são completas, a maioria são incompletas. Ou seja, elas atribuem, então, aos átomos a questão dos íons. Então, alguns são cátions e outros são ânions. A exceção são os gases nobres, porque os gases nobres, eles são neutros, eles são completos. Então, até a última camada de valência, eles são completos. Então, eles são mais estáveis e são encontrados de forma isolada. Os átomos neutros, eles podem receber elétrons ou ter seus elétrons retirados, claro, em uma condição de laboratório. E então, tudo busca um equilíbrio, certo? Na natureza, os átomos não estão isolados, estão combinados, formando moléculas. Para isso, precisam de afinidade. Então, na natureza, não está assim, átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio. Não, nós temos aqui, estou respirando O2, então eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, na natureza, eles estão se combinando para formar moléculas. E para formar essas moléculas, eles precisam ter afinidade. E então nós temos a teoria do octeto, né? Uma teoria, uma regra com várias exceções, mas nós vamos seguir como uma teoria. Aqui, conceituando é que todo átomo tende a buscar o estado de neutralidade, ou seja, manter a capacidade total da sua última camada de valência. Olha só o exemplo que eu havia dado no slide anterior. Nós temos aqui o sódio com 11 elétrons na sua última camada na sua última camada, nós tínhamos apenas um. Então, ele tinha 11 elétrons distribuído em suas camadas de valência, acabou que um ficou sozinho. Para que ele tenda a ir para neutralidade, para o estado de neutralidade, ele acaba perdendo um elétron. Isso, então, é a teoria do octeto. Alguns tendem a perder e outros tendem a ganhar. E assim eles se combinam. Quem precisa perder e quem precisa ganhar. Aqui, novamente, o exemplo da eletrosfera, das camadas de valência. Então, como não vivemos isolados, estamos dentro da natureza, formado por muitos átomos, então a união de átomos vão formar moléculas. Vamos aqui às fórmulas moleculares, constituição das substâncias. Nesse momento, se você quiser pausar o vídeo para tentar resolver isso aqui, eu quero saber quantos átomos existem em cada molécula. Se você conseguir responder, pausa o vídeo e aí tenta fazer, tá bom? Vamos lá então para a resolução. Aqui nós temos a molécula de H2O, a fórmula da água. Então nós temos quantos Hs? 2 Hs. E quantos Os? 1 O. Quando não aparece nenhum número aqui embaixo, é o número 1. Então, eu tenho 2 Hs, ou seja, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. No total, eu tenho quantos átomos? 3 átomos. Para o CO2, 1 carbono, porque não está aparecendo o número, e 2 oxigênios, resultando em 3 átomos. Aqui a fórmula da glicose. Nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Somando quantos átomos? 24. E aqui nós temos essa fórmula que já dá medo quando olha para o vestibular. Mas vamos tentar facilitar isso aí. Quantos alumínios eu tenho? 2. Então, 2 alumínios. Aqui, quantos S's aparece aqui? Nossa, parece que quanto número, entre parênteses ainda. Vamos lá. Quando não tem nenhum número ali embaixo, é que número? Número 1. Então, mas quando está entre parênteses, eu multiplico pelo número que está fora do parênteses. Então, 1 vezes 3, 3. E quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 4 oxigênios dentro do parênteses, vezes o que está fora. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho no total 17 átomos. Então, aqui lembrando, quando tem não aparece número, é o número 1. E quando está fora do parênteses, é porque eu vou multiplicar pelo que tem dentro. Uma multiplicação distributiva. E então, para fechar essa aula com
algo bem interessante para a gente lembrar é a relação da automística. Esse é um mapa mental, um resuminho do Brasil Escola, que eu achei muito interessante, mesmo feito à mão, eu achei muito interessante. Então, dentro da atomística, nós temos a questão dos modelos atômicos, onde a gente pode levantar aqui Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E então nós temos também a estrutura atômica, onde nós temos o átomo com núcleo, que tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que tem então os elétrons. E lembrando da fórmula que nós precisamos sempre lembrar, é A, número de massa, que é a soma do número de prótons mais número de nêutrons. E o número de prótons, ele é mostrado como? Com a letra Z. Outro ponto também interessante é a representação dos elementos químicos, principalmente quando formos estudar tabela periódica, é que o número que fica em cima é o número atômico, a letra Z, e que representa o quê? O número de prótons. Então, o número atômico, a identidade desse elemento, é o número de prótons que ele possui. E ali embaixo do símbolo, nós temos a massa atômica. A massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. E então, nós temos também a semelhança atômica. Então, nós temos os isótopos, que possuem o mesmo número de prótons. Os isóronos, que são o mesmo número de nêutrons. Os isóbaros, que têm o mesmo número de massa. E os isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons. Então, esses foram alguns temas que nós não abordamos diretamente nessa aula, mas que é interessante de nós nos lembrarmos de todo o ensino médio e de várias revisões que nós já fizemos ao longo da nossa jornada acadêmica. E então, a aula de hoje que nós focamos onde? Na parte de íons da atomística, que diz íons, prótons e elétrons. Aqueles que não são prótons nem elétrons, eles são átomos neutros, que quando eles são encontrados como nêutrons, são os gases nobres. Então, voltando aqui, prótons e elétrons. Quando eles possuem um número diferente, então, quando são positivos, ou seja, quando perdem um elétron, eles são os cátions. Então, cátion perde um elétron e fica com o mais ali em cima do símbolo. E então, os ânions, que eles ganham um elétron e se tornam, então, mais negativos. Então, nós podemos colocar que os cátions têm excesso de prótons e os ânions têm excesso de elétrons. Espero que você tenha aproveitado essa aula e que, se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente. E é isso aí. Uma boa semana, bons estudos e até mais. Obrigada!